Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar. Marcados pelo amor. Essa é a série de mensagens que nós começamos na última semana. Você que esteve aqui, o Rubem falou a respeito deste tema que nós gostaríamos de falar ao longo deste mês de outubro. E a palavra marcados significa algo como isso aqui, essa definição aqui, ó. Você conhece, né? Uma palavra muito simples que você usa o tempo todo, mas para a gente iniciar a nossa reflexão aqui, eu queria trazer para você o significado dela mais precisamente. Seria que se marcou, que recebeu alguma marca ou sinal distintivo diferente, que carrega consigo alguma qualidade física ou moral, boa ou má, que o distingue dos demais. Algo que distingue você de outras pessoas, isso é uma marca. Isso é quando você é marcado, quando você é marcada por algo. Como, por exemplo, o nosso sotaque. Tem uma história. Eu sou de Sengés, interior do Paraná, mais conhecido como centro do universo, de onde toda a vida emana para o restante da terra. E nessa cidade dos Campos Gerais, o sotaque bem forte, paranaense, com o E bem aberto no final. Em 2013, eu fui para Campinas para fazer o seminário, para ingressar no curso de teologia. Comecei lá em 2013. 2013 e 2014, eu ainda morava em Sengés e ia às segundas e voltava às sextas para a nossa cidade, onde a Débora, minha esposa, permanecia. Em 2015, quando eu estava no terceiro ano do curso de teologia, nós fomos convidados para ir para Jaguariúna, para trabalhar na igreja presbiteriana daquela cidade, onde eu faria uma transição com o então pastor Rodrigo Leitão, onde eu permaneceria depois, de fato, obrigado, William, de fato fiquei por lá durante 8 anos. Mas em 2015, a gente acabou de chegar em Jaguariúna, e eu já achava que o meu sotaque já estava um pouquinho mais macio, já estava um pouquinho mais ambientado ali a região de Campinas. E a gente descobriu que a Débora estava grávida. A gente descobriu, recém-mudados lá para Jaguariúna, nós descobrimos que ela estava esperando o Isaac. E a gente foi atrás de médico lá na cidade para fazer aquela primeira consulta, pais de primeira viagem, para saber como proceder, o que fazer, o que não fazer. E eu peguei a lista dos médicos da cidade, dos médicos que o nosso plano podia, né, contatar, e eu procurei assim, não tinha noção, gente, se eu chamava um médico homem, mulher, assim, assado, eu não tinha referência nenhuma na cidade que nós estávamos morando há menos de um mês. Eu peguei aleatoriamente, vamos ligar para esse aqui. Aí ligamos para o médico, a secretária dele atendeu, e aí ela disse assim para mim: olha, você pode vir aqui tal dia, consigo um encaixe para você e tal. Aí ela falou assim: peraí, você é o Carlos? Eu falei: sim. Você mora na rua tal, no prédio tal? Eu falei: sim. Eu conheci você pelo sotaque. Eu fazia menos de um mês que eu morava lá. Essa mulher, assistente do médico, morava no mesmo prédio que eu. E eu tinha conversado com ela umas 2 vezes. E eu nem achava que o meu sotaque era tão sengiano assim. E ela, na hora, ela percebeu e ela disse: eu conheci você pelo sotaque. Nós temos marcas que nos distinguem de outras pessoas. Essas marcas, às vezes, você tem muita alegria de carregar, de mostrar que você veio do norte, do nordeste, e esse seu sotaque distingue você.
às vezes você nem tem tanta alegria assim. O fato é que nós temos marcas que nos distinguem de outras pessoas. E quando a gente fala de espiritualidade, não é diferente. Você tem marcas. Marcas que você traz da religião que os seus pais ensinaram você a ter ou não ter. Você traz marcas de denominações das quais você fez parte, de comunidades cristãs onde você serviu durante meses, anos, décadas. Essas marcas estão com você, assim como o meu sotaque dos Campos Gerais. Não tem como você simplesmente se desvencilhar dessas marcas. E quando nós estamos falando de espiritualidade, é importante que nós entendamos que também é assim que funciona. E existe hoje, amigos, amigas, uma pesquisa, uma estatística a respeito de um grupo de pessoas que os estudiosos têm chamado de não igrejáveis. Quem são os não igrejáveis? Os não igrejáveis é uma pronúncia, uma expressão um pouquinho chatinha, mas ela diz respeito não simplesmente a pessoas que não estão frequentando comunidades cristãs, porque essas pessoas podem estar momentaneamente fora de comunidades cristãs, mas elas não estão igrejadas, mas elas não são necessariamente não igrejáveis. Pessoas não igrejáveis são pessoas que talvez nunca pisariam em uma comunidade cristã, que não se comunicariam com pessoas que frequentam estes ambientes. Por quê? Por causa de marcas que elas trazem de uma história de vida familiar. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje aqui a título de introdução. Não igrejáveis refere-se ao conceito de indivíduos ou grupos que por diversas razões são vistos como resistentes ou difíceis de integrar em estruturas eclesiásticas tradicionais ou instituições religiosas organizadas. Elas até querem fazer parte, elas até vêm fazer uma visita, elas até vêm vez ou outra aqui, mas elas não conseguem se encaixar. Elas até tentam, mas não conseguem. Olha só, não igrejáveis pode aplicar-se a indivíduos que procuram espiritualmente ou são religiosos, eles até fazem essa procura, eles até querem desenvolver espiritualidade, mas rejeitam a adesão formal a uma igreja, ou aqueles que se sentem excluídos devido a diferenças de crença, estilo de vida ou experiências pessoais. Agora, presta atenção nisso. A falta de igreja geralmente surge de uma variedade de fatores, como 3 especialmente. Desilusão pessoal. Então, eu não consigo entrar dentro de uma comunidade cristã porque eu vivenciei uma frustração muito grande no passado. Há 6 meses atrás, há 20 anos atrás, eu fui traído por alguém que fazia parte daquela comunidade cristã, ou eu me decepcionei com o líder que conduzia aquela comunidade. Então, em função dessa desilusão pessoal, hoje, a minha história é de uma pessoa não igrejável. Ou mudanças culturais. Na verdade, não tem nada a ver com igreja, eu nunca fiz parte de igreja. Meus pais nunca fizeram parte de uma comunidade cristã. Porém, a cultura ela me afetou de tal forma, e eu faço parte de um movimento aqui hoje na minha vida, e a minha família se desenvolveu de tal maneira, em tal direção, que não faz sentido para mim fazer parte de uma igreja. Perceba? Uma marca não necessariamente proveniente da religiosidade, mas proveniente da cultura. Da cultura. E ainda, autonomia espiritual. Nós vivemos num tempo onde a autonomia ela é idolatrada. De tal forma que você ser uma pessoa independente, ser uma pessoa autônoma, isso é uma virtude muito grande nos nossos tempos. E você também ser uma pessoa autônoma espiritualmente, isso é visto na nossa cultura como sendo algo forte, algo poderoso, algo positivo. Você acredita em Deus, você desenvolve sua espiritualidade, porém, à margem de comunidades cristãs. Você não precisa de igreja. Você não precisa de igreja para se relacionar com Deus. Não é isso que a cultura diz para mim e para você? É isso que a cultura diz, porém não é isso que a sabedoria bíblica diz. Ser um não igrejável é fruto de
traumas que você passou da nossa cultura relativista, individualista e dessa autonomia espiritual. Talvez essa seja uma marca que, talvez não, com certeza essas marcas, elas estão em todos nós aqui, em alguma medida ou outra. Talvez um pouquinho mais afetado e marcado por isso, por causa da sua história, ou talvez você, não, isso aqui não me afetou tanto, mas afetou também. Todos nós, de alguma forma, temos sido afetados por essas questões, por essa variedade de fatores. Agora, existe algo, gente, que pode ser a nossa marca. Existe algo que eu gostaria de ser marcado com isso. Eu gostaria de ser lembrado por aquela pessoa que reconheceu, você é o Carlos, pelo sotaque. Eu gostaria que ela tivesse dito para mim, ou que alguém dissesse algum dia, eu conheci você. Eu conheci você porque você tem uma marca diferente. Uma marca que não tem a ver com autonomia espiritual, uma marca que não tem a ver com a religiosidade, uma marca que não tem a ver com a denominação a qual você faz parte, uma marca que é o amor. Nós podemos ser marcados pelo amor, marcados por algo que não tem a ver com religiosidade. Perceba, ser marcado pelo amor não tem a ver com você ser parecido com alguém que frequenta uma denominação A, B ou C. Há alguns anos atrás, hoje em dia isso menos, mas alguns anos atrás, algumas décadas atrás, especialmente no interior, você reconheceria alguém, pessoas que fariam ou que faziam parte de determinadas comunidades cristãs, especialmente pentecostais. As mulheres, elas se vestiriam de uma forma, os homens se vestiriam de outra forma, muito característica, e quando você encontrasse essas pessoas na rua, você diria, essa pessoa aqui é da igreja tal. Isso acontecia muito. A gente não está falando disso. Nós queremos falar nessa série de mensagens sobre uma marca que nos distinguirá muito além das roupas que nós vestimos, muito mais profundo do que as palavras que nós dizemos. E nós falamos na semana passada a respeito de atentar. Atentar é você estar atento, você estar atento às pessoas que estão ao seu redor, para que você desenvolva hábitos de forma a saber o que as pessoas precisam e então, em amor, agir na direção delas. Hoje a gente vai falar sobre estar à mesa, sobre mesar. O Rubem falou aqui na semana passada, e eu reitero, essa palavra existe na língua portuguesa. Mesar é o verbo referente à ação de estar ao redor da mesa com pessoas. Na próxima semana nós vamos falar sobre ofertar, no sentido de presentear as pessoas, os amigos, os vizinhos. E por último, nós vamos falar sobre repartir. Isso aqui, gente, é um trajeto. A ideia é que isso aqui seja uma crescente. Você não pode repartir antes de ter ofertado, antes de estar à mesa com as pessoas, e especialmente antes de atentar para as necessidades dos seus amigos, dos seus familiares. A ideia é que nós façamos esse trajeto e entendamos como podemos ser uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, marcados não pela religiosidade, não pelo presbiterianismo, não por nossa teologia reformada, mas pelo amor. Pelo amor. Jesus disse, nisto serão conhecidos os meus discípulos, aqueles que viverem em amor. Amor é aquilo que nos distingue. Irmãos, irmãs, que esta seja a nossa marca. E hoje eu queria falar com vocês, especialmente, a respeito de estar à mesa. Estar à mesa. E perceba, gente, nenhum desses hábitos tem a ver com marcas que você pode ter e que pressupõem conhecimento teológico. Você não precisa ter conhecimento teológico profundo, uma vida inteira estudando a Bíblia, para conseguir estar atento ao que as pessoas estão dizendo. A comer com pessoas intencionalmente, a presentear pessoas com coisas ou com momentos com o teu tempo.
repartir aquilo que você tem, você não precisa. São atitudes muito simples que todos nós aqui podemos ter. E eu gostaria que você pensasse nisso nessa manhã. O tema da nossa conversa hoje é a mesa com Cristo e amigos. E amigos. Nós não temos dificuldade em participar da ceia, quando a gente arruma aquela mesa aqui, e nós nos lembramos da morte, da ressurreição de Jesus, nós celebramos isso, nós não temos dificuldade de pensar, de entender que você está à mesa com Jesus, e que Jesus está te perdoando dos seus pecados, quando você está ali celebrando, tomando do pão, do cálice, do vinho ou do suco de uva, quando você está celebrando aquilo ali, você não tem dificuldade de falar assim: Deus me perdoa, me renova, me abençoa, renova em mim a esperança. Você não tem dificuldade de fazer isso. Mas uma dificuldade que sim nós temos é de entender que essa mesa é sobre nós e Cristo e sobre os nossos amigos, sobre as pessoas que nos cercam, sobre os nossos vizinhos. Se hoje um de nós estivesse sendo velado aqui, e nós estivéssemos aqui participando de um momento fúnebre, os amigos que estariam em volta aqui, sabe aquela conversa do tipo: puxa, esse cara foi difícil. Olha, não vou aliviar porque ele morreu, não. Olha, cara complicado. Ou, puxa, que pai fantástico, que mãe fantástica, que filho leal, que profissional excelente. O que diriam a nosso respeito? Qual marca nos distinguiria dos demais? Essa marca, a respeito da qual eu quero conversar com vocês hoje, é uma marca que distinguia Cristo dos demais. Jesus era conhecido por estar ao redor da mesa. Não à toa, no Evangelho de Lucas, Jesus é chamado de comilão e de beberrão. Não é porque Jesus comia muito ou bebia muito, mas era porque Jesus o tempo todo era visto ao redor da mesa. Era um hábito de Jesus. E se eu e você, de fato, somos discípulos de Jesus, eu convido você a pensar um pouquinho sobre isso com muito carinho nesta manhã. Eu quero convidar você a olhar comigo para um texto que é um texto muito conhecido quando o assunto é mesa. Aqui mesmo no Ático, a gente já conversou alguma vez lá atrás, há um ano e pouco atrás, ou na época apenas com o grupo base. Mas é um texto extremamente importante que mostra para a gente um padrão que nós podemos imitar quando o assunto é mesa. Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27. O texto começa com depois disso. Por que depois disso? Porque antes disso aqui, Jesus, antes dessa história que ele vai contar aqui agora, Jesus ele chamou os seus discípulos no capítulo 5, Jesus curou um leproso e Jesus curou um paralítico. Então assim, Jesus vem fazendo coisas impensáveis. Jesus vem fazendo coisas que aquelas pessoas nunca viram. E Jesus vem quebrando protocolos. Porque Jesus chama discípulos aqueles que não têm nem eira e nem beira. Jesus não chamou para ser seus discípulos pessoas que eram renomadas naquela sociedade. Pelo contrário, Jesus chamou pescadores, gente complicada, para ser seus discípulos, para que fossem seus discípulos. Depois, Jesus cura um leproso, uma pessoa da qual os religiosos da época queriam distância. Jesus cura o leproso. Jesus cura um paralítico. A impressão que dá é que Lucas chega aqui no capítulo 5, verso 27, e começa o texto assim: olha, depois de tudo isso, olha o que acontece ainda. Olha o que Jesus é capaz de fazer ainda. Aí o texto diz: Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e ele lhe disse: siga-me. Gente, tem coisas que ficam boas, assim, elas combinam quando estão juntas, tipo arroz e feijão, queijo e goiabada. O que o Rubem falou na semana passada de estar atento combina com mesa. Você quer estar atento no que as pessoas estão precisando,
do que elas estão necessitando, uma mesa é uma excelente ferramenta para que você concilie essas coisas. Jesus, ele sai, Jesus, ele vê, e Jesus, ele diz. São 3 verbos aqui que demonstram uma intencionalidade na ação de Jesus, onde ele vê, ele enxerga este homem chamado Levi sentado na coletoria. Gente, Levi era um publicano. Rapidinho aqui para entender o que era um publicano naquele contexto. O publicano era um traidor do povo de Israel. O povo de Israel era oprimido pelo Império Romano, mas ele não era oprimido pelo Império Romano sob as mãos do Império Romano. Ele era oprimido pelo Império Romano sob as mãos dos publicanos. Os publicanos entravam nas casas cobrando duros, altíssimos impostos dos judeus. E eles, quando um pai de família não tinha recursos para pagar, então não tem problema, eu levo o seu filho como escravo, até que a sua dívida seja quitada. O publicano era um traidor do seu próprio povo. Os judeus odiavam os publicanos, porque os publicanos se venderam para o Império Romano por dinheiro. Os publicanos viviam muito bem, financeiramente falando. Eles tinham muitos recursos. Os judeus odiavam os publicanos. Jesus faz algo impensável, Jesus cura um leproso. Jesus faz outra coisa impensável, ele cura um paralítico. E Jesus faz algo aqui que é um absurdo, que é um escândalo. Jesus chama para ser seu discípulo um publicano. Perceba, Jesus não diz para ele algo diferente do que ele já tinha dito para Pedro, para André, para João, para Tiago, também seus discípulos. Jesus diz a mesma coisa: siga-me. Siga-me. Eu gostaria que você, que nós, como discípulos de Jesus, como comunidade, fôssemos conhecidos por ter essa marca, a marca do amor, a marca do acolhimento, a marca do abraço, a marca da compaixão, a marca da misericórdia, mas para que eu possa marcar os meus amigos e vizinhos com essa marca do amor, antes eu preciso ter sido marcado por isso. E eu não sei como você chega aqui nessa manhã, eu não sei como está o seu coração, a sua mente, em que momento da sua história, da sua jornada você se encontra. O que eu sei é que Jesus, nessa manhã, vem na sua direção. Você não merece, você é falho, você é pecador, você é uma pessoa insuficiente à luz dos padrões de Deus, porque Ele é perfeito e nós não somos. Insuficiente tal qual Levi. Mas nessa manhã, Jesus vem na sua direção e Ele diz: não importa como você está, não importa o que você fez, não importa o que você faz, não importa o quão escuro esteja o seu coração, siga-me. Siga-me. Eu quero marcar você com o meu amor. Ser marcado pelo amor tem a ver com você ter sido encontrado por Jesus quando ninguém acreditava em você. Gente, ninguém acreditava em Levi. Pensa num cara safado, pensa num homem inescrupuloso, pensa numa pessoa sem princípios, pensa numa pessoa capaz de enganar a mãe e o pai por causa de dinheiro. Esse é Levi. Esses eram os publicanos. Ninguém acreditava em Levi, nem Levi acreditava em Levi. Talvez essa seja a sua história. Ninguém acredite em você. Talvez nem você mesmo, nem você mesma acredite em você, de que você tem condições de marcar alguém com o amor de Deus. Imagina, eu marco as pessoas com outras coisas, com raiva, eu marco as pessoas com ódio, eu marco as pessoas com uma cotovelada, com um coice, mas eu não marco as pessoas com amor. Não marcava. Essa não era a sua história, porque talvez você ainda não tinha sido encontrado ou encontrada por Jesus. Nesta manhã, Jesus está aqui e ele passa e nos encontra na nossa insignificância e ele diz: siga-me, siga-me. Gente, não é a religião que encontrou Levi, não é a religião que encontra você hoje. Nós não estamos aqui enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não estamos aqui nem enquanto ático.
Nós estamos aqui, neste momento, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, reunidos ao redor da palavra. E Jesus nos encontra nessa manhã e nos convida a segui-lo. Ele quer nos marcar com o amor. Ele quer nos marcar com o amor de tal forma, de forma tão profunda, que seja impossível que você não compartilhe dessa marca com outras pessoas, como o seu sotaque. Você vai ser reconhecido por seu sotaque, por seu jeito de falar, pelas expressões que você usa, pelos regionalismos que você expressa na sua fala. Você sempre vai ser conhecido e reconhecido por isso. O amor de Jesus é a mesma coisa. Depois que você é encontrado e é afetado e é esmagado pelo amor de Jesus, é impossível que você não saia daqui e não marque outras pessoas com este amor. Levi, ele foi encontrado, Levi foi esmagado por este amor pesadíssimo. Qual foi a reação de Levi? Como que Levi age após ter sido encontrado pelo amor? Olha o que ele faz. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Esse contexto aqui, gente, é o contexto do discipulado no primeiro século, em submissão a um rabino. Isso aqui não faz sentido na nossa cultura hoje. Você não passa e chama alguém, e essa pessoa, por mais desocupada que esteja, ela não se levanta e passa a seguir você ou um líder religioso. Isso não existe no nosso tempo. Mas nos tempos de Jesus, quando um rabino passava e convidava um moço, um homem, para segui-lo, isso era status, porque em uma sociedade religiosa, a melhor coisa que poderia acontecer com o seu filho homem é que ele fosse escolhido por um rabino para ser um discípulo, para que quando ele crescesse, ele também se tornasse um rabino. Isso era o suprassumo daquela sociedade. Então, Levi nunca foi convidado para nada, um traidor do povo de Israel, um pecador, ele é convidado por Jesus, ele não tem dúvidas, ele se levanta, ele deixa tudo, deixa o dinheiro, deixa o status que ele tinha como publicano, deixa a mordomia da qual ele desfrutava, e ele passa a seguir Jesus. Agora eu pergunto para vocês, como que se deu esse seguir a Jesus? Será que ele passou a frequentar uma igreja? Ele achou lá a igreja... Eu ia falar, mas não vou nem dar exemplos aqui, acho que é melhor. A igreja dos discípulos de Jesus, da cidade, e ele passou a frequentar, e ele fez lá um curso de primeiros passos, passou a cantar na música. Será que é isso que aconteceu? Será que é isso? Será que seguir a Jesus para Levi, depois de ter sido marcado pelo amor de Jesus, será que agora ele passou a se vestir diferente? Antes ele se vestia com muita pompa, agora ele passou a usar uma roupinha mais humilde, mais parecida com o mestre dele. Será que é isso? Será que é a maneira de falar que mudou? Será que é o comportamento? O que aconteceu com Levi que expressa que ele foi marcado pelo amor de Jesus e passou a marcar outras pessoas com este mesmo amor? Lucas vai contar para a gente. Olha só. Então, Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Perceba, gente, ele ofereceu a quem? Quem era o personagem principal? Jesus, ele ofereceu a Jesus. Isso aqui era algo como um simpósio naquela época. Você convidava seus amigos, convidava as pessoas que você conhecia para virem, para que assistissem, para que ouvissem alguém importante que ia falar ao redor da mesa. E esse alguém importante é Jesus. Agora, presta atenção, não é simplesmente um oferecer despretensioso, do tipo, vamos comer lá em casa depois, ali, um pão com alguma coisa, tomar alguma coisinha, rapidinho, convida quem você quiser. Quem que vai falar? Não, a gente só vai falar sobre qualquer coisa, não tem muita pretensão esse encontro. Não, porque a palavra que oferecer tem a ver com algo que você fabrica, algo que você desenvolve com muito carinho, com muito cuidado.
Eu vou convidar meus amigos, eu vou convidar as minhas amigas. O personagem, o ator principal deste encontro é Jesus, e eu vou preparar que ele se assente na melhor cadeira ali, ou pelo menos na mais visível, e ele vai ficar ali, e ele vai conseguir conversar, as pessoas vão ouvi-lo. Eu tenho certeza que meus amigos também vão conhecer esse amor com o qual eu fui marcado. É isso que Levi está fazendo aqui. Gente, quem são os publicanos? São os traidores. Por que Levi convida publicanos e outras pessoas, em outras traduções, em outros evangelhos, outras pessoas aqui são prostitutas? Por que Levi convida publicanos e prostitutas? Porque esse era o meio no qual ele vivia. Esse era o ambiente de vida de Levi. Essas eram as pessoas com quem ele se relacionava. Eu quero desafiar você a pensar um pouquinho aqui nessa manhã a respeito desse hábito aqui que Levi desenvolve, dessa prática que Levi desenvolve, que Lucas nos conta a partir deste evangelho. Isso aqui é algo que Lucas está querendo contar para mim e para você, que deve ser um padrão na minha e na sua vida. Foi encontrado por Jesus? Foi esmagado pelo amor de Jesus? Não, não fui ainda, então precisa ser. O amor de Jesus precisa moldar você. O amor de Jesus precisa marcar você profundamente. Foi marcado pelo amor de Jesus? Fui. Então, ato contínuo, dê um banquete na sua casa. Ato contínuo, esteja atento ao que as pessoas estão dizendo, como o Rubem compartilhou na semana passada, mas faça isso ao redor da mesa, enquanto você compartilha um alimento, enquanto você compartilha uma bebida, porque você, mais do que compartilhar bebida e alimento ao redor da mesa, você compartilha vida. Vida. Levi desenvolveu, sonhou, preparou um banquete para Jesus, onde ele convida amigos, publicanos e outras pessoas. Eu quero desafiar você a repensar a sua agenda nesse sentido. A gente vai falar mais sobre isso, mas aqui na cidade de Curitiba existe uma conversa, /lenda, /verdade, de que os curitibanos não gostam tanto assim de se relacionar, de convidar as pessoas para irem nas suas casas. Isso é uma coisa que acontece aqui, mas eu ouvia isso em Campinas também. Eu já ouvi isso em várias cidades como sendo característica dessa cidade. Sabe por quê? Porque essa não é uma característica só de Curitiba, essa é uma característica do nosso tempo. Essa é uma característica cultural. É uma característica que faz com que as nossas casas hoje tenham salas cada vez menores, cozinhas cada vez menores, completamente diferente do tempo dos nossos avós. Porque nossas casas não são projetadas para receber visita, para receber grande número de pessoas. Isso é uma demanda, isso é um traço cultural. Eu quero dizer para você que isso é cultural e faz parte, mas que nós precisamos entender que o padrão que a Bíblia nos convida a seguir ainda contempla a mesa. Ainda contempla a mesa. Olha o que acontece, o texto continua. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, os religiosos da época, os grandes religiosos da época, reclamaram aos discípulos de Jesus: ei, por que vocês comem e bebem com publicanos e com pecadores? Vocês estão malucos? Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Gente, como que Jesus veio fazer isso aqui? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Como que ele faz isso? Como que ele chama pecadores ao arrependimento? No Evangelho de Lucas, ele faz isso, comendo e bebendo. No Evangelho de Lucas, nós ficamos sabendo, essa expressão aqui, o Filho do Homem, ela faz referência ao livro de Daniel, capítulo 7, verso 13, quando Daniel está dizendo que o Filho do Homem, aquele que viria um dia e teria autoridade sobre todas as coisas. Então, toda vez que no Novo Testamento os evangelistas falam o Filho do Homem, estão falando de Jesus como sendo o cumprimento da profecia de Daniel. E aqui Lucas está dizendo, o Filho do Homem, ele veio como? Ele veio de forma religiosa e pomposa?
ele veio em berço de ouro. Como que o Filho do Homem veio? Ele veio ensinando, goela abaixo, verdades do Pai. Como que o Filho do Homem veio? Ele veio dizendo para as pessoas que elas estavam erradas, que elas precisavam se arrepender rapidamente. Não. O texto diz que o Filho do Homem, capítulo 7, verso 34 do Evangelho de Lucas, veio comendo e bebendo. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. Gente, essa prática, ela é vista muitas vezes por nós como algo tão corriqueiro, algo tão simples, algo tão banal, mas eu quero dizer para você que essa é uma prática missional. Muitas vezes nós queremos alcançar os vizinhos entregando um folheto, usando uma camiseta Jesus te ama, dando um livro, uma Bíblia para essa pessoa, e esse movimento, essa intenção, este investimento é importante. Mas você quer, de fato, marcar os seus vizinhos com o amor de Cristo? Você quer, de fato, marcar os seus amigos que não conhecem a Jesus com o amor que já moldou e tem moldado a sua vida? Coma junto. Coma junto com elas. Peça uma pizza, asse uma carne, tome um chazinho com bolacha salgada. Coma junto, porque é dessa forma que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quando estamos ao redor da mesa, nós conseguimos compartilhar muito mais do que simplesmente religiosidade. Muito mais do que simplesmente aquilo que nós acreditamos. Nós compartilhamos quem nós somos ao redor da mesa. O teólogo anglicano N.T. Wright, ele diz a respeito disso: quando o próprio Jesus quis explicar aos seus discípulos a respeito do que se tratava a sua morte que se aproximava, ele não lhes deu uma teoria. Ele lhes deu uma refeição. Jesus, para ensinar aos seus discípulos, para que eles entendessem o que ia acontecer, o quão trágica seria sua morte, Jesus não lhes deu uma teoria, Jesus não lhes deu uma explicação, Jesus lhes deu uma refeição. Gente, isso é grandioso. Nós queremos muitas vezes olhar e construir uma espiritualidade assim tão utópica, tão de coisas etéreas. Você espera, de repente, que depois que você se tornar uma pessoa madura, um discípulo de Jesus maduro, você vai passar a ter visões. Você vai ter visões e você vai ver anjos e você vai começar a flutuar no seu quarto quando você for orar. Quando você for maduro, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus madura, não é anjo que você vai ver. É ao redor da mesa que você vai compartilhar vida com seus amigos, amigas e vizinhos. Desculpas comuns, gente, que nós damos, eu dou e você também dá. Desculpas comuns para não recebermos gente em casa em nossas mesas. Olha só, lá vai. Primeiro, não gosto de ter gente na minha casa. A minha casa é muito pequena, a sala é muito pequena, ou a minha casa não está arrumada, eu tenho crianças pequenas, eu tenho também, eu sei que 100% do tempo ela está bem bagunçada. E quando você for na minha casa, ela vai estar bem arrumada e eu vou deixar claro para você que ela estará arrumada porque você foi lá. Porque as minhas crianças, elas farão bagunça o tempo todo. Não gosto de ter gente na minha casa, não gosto que vejam a minha intimidade. Eu entendo o seu ponto de vista, mas lembre-se, isso tem mais a ver com a nossa cultura, moldando o nosso pensamento individualista, do que tem a ver com a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para mim e para você vai numa outra direção. Uma segunda desculpa comum: eu não saberia o que dizer. Eu não sei o que dizer, a gente vai ficar ali olhando um para o outro e eu não vou saber o que dizer. Sabe por que você pensa assim? Porque você olha para esse momento como sendo um mini culto, como sendo uma tarefa que o pastor deu. Então eu preciso receber gente em casa porque o pastor falou que é uma bênção, que dessa forma eu vou marcar as pessoas com amor. Então você senta ali e você pensa em o que você vai falar para aquela pessoa para você não estragar tudo.
Mas, gente, a ideia é você se assentar com alguém ao redor da mesa e falar aquilo que você fala com os seus amigos. E aí, como é que você está? Como é que foi a semana? E aquele probleminha que você contou para mim que tinha que resolver, você conseguiu resolver? E a saúde da sua esposa, melhorou? Ah, que legal. Gente, conversar, ouvir o que as pessoas têm a dizer, perguntar como elas estão. Você sabe sim o que dizer. Uma outra desculpa comum, simplesmente não tenho tempo. Essa é a pior de todas. Essa é a pior de todas porque essa é uma mentira que nós acreditamos. Você acredita nessa terceira desculpa aqui. Todos nós temos as mesmas 24 horas do dia, os mesmos 7 dias da semana, os mesmos 365 dias no ano. E prova disso, eu quero mostrar para vocês o poder de compartilhar uma refeição. E eu quero desafiar você neste momento a pensar de forma muito prática. Gente, se vocês têm uma vida mais ou menos normal, dentro do padrão mínimo, você come 3 vezes por dia, você tem 21 refeições durante a semana, seguindo esse padrão, 90 refeições por mês, 1.095 refeições por ano. Se você come 3 vezes por dia, talvez você coma 2, talvez você coma 4 vezes por dia, mas na média é isso aqui. 3 vezes por dia, 21 vezes por semana, 90 vezes por mês, 1.095 oportunidades que você tem de compartilhar alimento, de compartilhar vida com outra pessoa. Eu gostaria que você pensasse nessa vida ao redor da mesa, nesse hábito, não como criando uma nova agenda para você. Puxa, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada. Segunda eu tenho isso, terça eu tenho aquilo, quarta eu tenho aquilo outro, quinta eu levo as crianças na aula de não sei o quê. Eu só tenho a sexta livre que eu descanso. Agora o pastor quer que eu leve gente em casa. Agora o pastor quer que no domingo, que eu almoço com a minha família, eu chame pessoas para comer com a gente. Poxa, não, gente, não é isso que eu estou falando aqui nessa manhã. Eu estou convidando você a inserir alguém nas refeições que você já faz. Você vai almoçar. Você vai comer um lanche no final do dia. Eu quero desafiar você a virar essa chave e a entender que esse hábito aqui, ele perpassa os anos, as diferentes culturas, e ele é um hábito transformador, um hábito que Jesus ensinou a mim, ensinou a você, e que seus discípulos fizeram assim também. Não se trata de criar uma agenda. O desafio é você incluir alguém em algo que você já está fazendo. Em algo que você já está fazendo. Gente, faça um teste essa semana. Se você almoça na empresa, faça um teste de, em vez de ficar pensando em você mesmo, em vez de ficar no celular o tempo todo, faça o teste de virar o celular para baixo e perguntar para a pessoa que senta na sua frente como é que ela está. E esteja atento para o que ela vai dizer. Se você não quer levar na sua casa, talvez a sua casa seja pequena mesmo e seja difícil de levar alguém lá. Gente, marque um cafezinho em algum café da cidade. Bata um papo com alguém que você conhece. Faça um lanchinho com alguém e perceba as crises existenciais que essa pessoa está sedenta para compartilhar. E isso funciona maravilhosamente bem ao redor da mesa. Alan Hirsch, um missiólogo australiano, diz que compartilhar refeições é uma das práticas mais sagradas que podemos ter como cristãos. Nós literalmente podemos transformar o mundo comendo. Quem aqui não come? A gente come demais até, não é verdade? A gente nem está falando aqui de comer comida saudável, a gente nem entrou nesse ponto. Não é o ponto de hoje. Mas a gente come o tempo todo. E existe até uma brincadeira, né? Uma lenda urbana de que crente come muito, né? De que crente come bastante. Oraremos. Não existe essa lenda? Crente come muito? É verdade. E, gente, vamos levar. A gente come, é verdade. Mas eu quero desafiar você. Perceba que
a gente não está falando de nada muito difícil, nada complexo, no sentido da execução. É fácil fazer isso, mas é muito difícil nós sairmos da nossa zona de conforto e fazermos isso. É muito difícil, porque a cultura tem nos moldado de uma forma que nós vivemos para nós mesmos, e para nós mesmos, e para nós mesmos, e para nós mesmos, o tempo todo. Mas se você quer ser marcado pelo amor de Jesus, se você quer marcar outras pessoas, não com os defeitos que você tem, mas com o amor de Jesus, esse é um excelente hábito. Esse é um excelente hábito. Olha só, Henry Nouwen, um escritor muito bom, que escreve a respeito de espiritualidade e vida à mesa, ele diz: quando convidamos amigos para uma refeição, fazemos muito mais do que oferecer-lhes comida para o corpo. Oferecemos amizade, companheirismo, boa conversa, intimidade e proximidade. Quando dizemos sirva-se, pega um pouco mais, não seja tímido, tome outro copo. Oferecemos aos nossos hóspedes não apenas a nossa comida e bebida, mas também a nós mesmos. E ainda, um vínculo espiritual cresce e nos tornamos comida e bebida uns para os outros. Uns para os outros. Gente, como pastor, desde que eu entrei no ministério em 2017, eu não sei dizer quantas pessoas entraram na minha casa, não sei mesmo. Quantas pessoas entraram na minha casa para compartilhar uma refeição com a gente. E muitas pessoas se tornaram discípulos de Jesus depois, permaneceram na igreja que eu pastoreava depois, em Jaguariúna ou aqui em Curitiba, e muitas pessoas nunca mais apareceram. Ou apareceram anos depois, quando eu nem esperava mais. Mas o ponto é que quando nós estávamos ali, ao redor da mesa, eu não estava compartilhando uma religião. Eu não estava falando para eles a respeito de teologia. Eu não estava falando para essas pessoas a respeito nem da qualidade da comida. Eu estava compartilhando a mim mesmo. A nossa própria família estava sendo compartilhada ao redor da mesa. E algumas histórias muito legais aconteceram, momentos onde a gente ia pedir uma pizza lá em casa e não viria ninguém para a nossa casa. E aí o Isaac dizia: quem que vem aqui em casa hoje? Por estar acostumado a ter gente ao redor da mesa. Eu quero desafiar você a criar um hábito na sua casa. Talvez não seja semanal, talvez semanal seja um pouquinho difícil para você no começo, mas crie um hábito mensal que seja, de você compartilhar refeições, porque as refeições você vai ter de qualquer forma. 3 por semana, 3 por dia, 21 por semana, 1.095 refeições por ano na média. Você vai ter inúmeras refeições. Mas eu quero desafiar você. Faça isso intencionalmente para compartilhar não sobre a igreja, compartilhar não sobre a sua religião, compartilhar sobre o amor de Jesus que já marcou você. Esse é o diagrama da grande história. Essa é a história bíblica revelada nas Escrituras e que está aqui condensada num diagrama para a gente entender um pouquinho melhor. Isso aqui é muito simples, mas me ajuda a entender o que Deus está fazendo na história. Esse primeiro símbolo, essa seta virada para baixo, fala a respeito da criação. Deus nos criou seres comunitários. Ah, não, mas eu gosto de andar sozinho, eu sou mesmo individualista, é o meu jeito. Eu entendo que é o seu jeito, mas essa não é a vontade do Criador para você. Isso é uma deformação cultural em função do pecado, esse segundo símbolo, esse X, da desconexão do ser humano para com Deus. Isso nos fez seres individualistas. O pecado me faz pensar mais em mim do que em você, de forma desequilibrada, desordenada. A boa notícia é que Deus não nos abandona em nossa individualidade, em nosso individualismo. E esse terceiro símbolo, essa seta virada para frente, fala sobre o povo de Israel, que foi chamado
para apresentar à humanidade aquele que morreria na cruz, aquele que seria esmagado na cruz, para nos lembrar que a vida é comunitária, de que somos seres comunitários e de que não há lugar melhor no mundo para entendermos a comunidade do que ao redor da mesa. O ápice da vida com Jesus comunitária não é a pregação do pastor aqui no domingo. O ápice da vida comunitária é quando estamos ao redor da mesa, celebrando igualmente como somos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. O ápice da vida comunitária é quando você recebe um casal da igreja que ninguém está sabendo, mas você ficou sabendo que está passando por crise. Você recebe na sua casa para compartilhar vida com eles ao redor da mesa. O ápice da vida comunitária é quando você compartilha uma bolacha salgada e um chá porque você está sem dinheiro, mas você faz isso de coração, porque você quer de alguma maneira cuidar de alguém. Quando nós estamos vivendo estes hábitos, nós fomos marcados pelo amor e estamos marcando pessoas com o amor de Jesus. E essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão, gente. Essa seta virada para frente com esse A da nossa comunidade Ático aponta para a seta virada para baixo de novo, e a seta virada para baixo de novo é a eternidade, quando tudo vai ficar bem. É a eternidade, o que a teologia chama de nova criação, quando todas as coisas estarão em ordem novamente. Quem é a igreja? A igreja é esse povo que aponta para a nova criação. Nós somos esse povo que aponta para as pessoas de que existe esperança, sim, porque Jesus entrou na história, morreu na cruz, pagou por nossos pecados, e por causa disso tudo vai ficar bem. Mas como que nós mostramos para as pessoas? Como que nós vivemos a história da nova criação? Comendo e bebendo ao redor da mesa. Ao redor da mesa. O pastor Tim Chester, ele fala que toda refeição, a refeição que a gente vai ter daqui a pouquinho, toda refeição é uma sombra da maior refeição da história, quando Jesus foi servido para quem tinha fome e sede na mesa do Calvário. Toda refeição aponta para Jesus. Toda refeição aponta para Jesus. Lembre-se disso. E intencionalmente saia da sua zona de conforto. Saia um pouquinho, ande um pouquinho num ambiente onde você se sente um pouquinho inseguro. Coma com outras pessoas e intencionalmente ouça o que elas têm a dizer e compartilhe dessa marca que você tem, que é a marca do amor de Cristo. O que a gente pode levar para casa à luz do que a gente conversou nessa manhã? Primeiro, Jesus vem ao seu encontro nesta manhã para marcá-lo profundamente com seu amor e para lhe convidar para segui-lo. Eu não sei como você está nessa manhã. Jesus, ele está aqui neste lugar para marcar você profundamente, não com a religião, não com uma marca denominacional, não com um jeito de vestir, com um jeito de falar, marcar você com o amor dele e para lhe convidar para segui-lo. A prova de que você foi marcado pelo amor de Jesus não é que você faz parte de uma igreja, não é que você se veste de maneira diferente, não é que você fala como um discípulo de Jesus. A prova que você foi marcado pelo amor de Jesus é que você marca outras pessoas com o mesmo amor. É que você compartilha deste amor e dessa marca com outras pessoas. Nesta semana, coma com seus vizinhos e amigos. Que tal? Que tal você se lembrar do seu vizinho, daquele amigo, e inserir na agenda que você já tem um cafezinho, um almoço ou um jantar? Comer com outras pessoas é parte imprescindível no processo onde estranhos se tornam amigos,
e amigos se tornam parte da família. E por último, gente, para a gente orar, peça perdão a Deus por compreender as refeições como momentos individuais, porque não são. As refeições são sempre comunitárias e reflexos da mesa do Calvário. Nós temos nos tornado tão individualistas, que nós, em família, nos reunimos individualmente. Porque cada um de nós, com o seu smartphone, acessa o mundo e se isola em si mesmo, em desfavor da família. A mesa não é um ambiente individualista ou individual. A mesa é um ambiente comunitário. Quantas cadeiras você tem ao redor da mesa da sua casa? A mesa é um ambiente comunitário. Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos e a pedir para Deus transformar a sua maneira de ver a sua mesa. A sua mesa é linda, ela é maravilhosa e ela tem vários lugares diferentes. Olhe para a sua mesa de forma comunitária e pense em como você pode se conectar a amigos, vizinhos, nesta mesa, na sua mesa quadrada, redonda, de vidro, de madeira. Como você pode usar essa mesa para marcar outras pessoas com o amor de Jesus. O amor que nos convida para uma vida leve. O amor que nos convida para uma vida de liberdade. O amor que nos perdoa dos nossos pecados, falhas, erros, desacertos. O amor que nos mostra quem verdadeiramente somos. Deus de graça, esta manhã nós oramos, nós pedimos que o Senhor venha nos alinhar à sua vontade. Deus, nós pedimos perdão porque na maioria das vezes, ou todas as vezes, nós nos assentamos à mesa com pressa e não damos atenção, não entendemos, Pai, a sacralidade destes momentos. Perdoa-nos, Deus, porque temos corrido atrás apenas dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos objetivos e temos nos esquecido de que há momentos em que precisamos desacelerar para perceber as pessoas à nossa volta e marcarmos os amigos, os vizinhos com este amor libertador com que o Senhor nos amou. Lembra-nos disso nessa manhã. Espírito Santo, muda-nos, transforma-nos em nome de Jesus. Amém.